Sim, bora para mais um vídeo de collab aqui no nosso canal. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de collab aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vou estar respondendo mais algumas perguntinhas aí, participando da nossa collab. Que já quero deixar aqui o meu agradecimento mais uma vez à Rosana por nos convidar e nos permitir participar da collab, gente. E eu vou deixar rodando aqui a vinheta para vocês estarem conhecendo os outros participantes que também irão participar da nossa collab. E, gente, aproveita e corre lá no canal. Na vinheta tem o canal de cada um deles. Correm lá também para assistir e conferir a resposta deles em cada uma das perguntinhas que nós iremos responder. Então, roda a vinheta e simbora pro vídeo. Bom, gente, vamos lá. Eu estou aqui com a minha colinha, com as perguntas, e eu vou começar aqui respondendo a primeira pergunta, que é: você edita os seus vídeos ou para você não é importante a edição? Sim, gente, eu edito os meus vídeos, porque nem sempre eu consigo gravar o vídeo de primeira. Às vezes passa algum vizinho, um cachorro late, alguém grita, passa um som, então preciso fazer às vezes o corte, ou até mesmo na hora de falar, gravar ali, acaba enrolando um pouquinho a língua, uma palavra, a gente esquece alguma coisa, às vezes tem que sair e deixa a câmera ligada, então preciso cortar, né, essas partes para chegar um vídeo de qualidade para vocês. Então, sim, eu faço a edição dos vídeos. A segunda pergunta é: se você edita, qual é a ferramenta ou aplicativo que é o seu braço direito na hora de editar? A ferramenta que eu uso, gente, é o CapCut. Utilizo mais no computador para poder fazer a edição, né? Praticamente não edito nada no celular, edito tudo pelo computador, e aí é o que me auxilia. 3. Qual a lição mais valiosa que tem recebido como YouTube? Gente, eu acho que para mim tem sido a questão da persistência, né? De continuar ali, você tem um objetivo e você continuar até você atingir aquele objetivo. Quarta perguntinha: houve em algum momento em que você pensou em desistir do canal? Como superou isso? Sim, gente, houve sim. Eu comecei com um canal, acho que a postar vídeos mesmo há mais ou menos uns 3, 4 anos atrás. E aí, por conta de algumas coisas que eu passei na minha vida, algumas fases um pouquinho complicadas, eu acabei abandonando. E aí, esse ano, reacendeu a chama de querer voltar a fazer o canal, a gravar vídeos, gravar conteúdo para vocês. E foi aí que eu retomei. Pergunta de número 5. Qual é a característica da sua personalidade que as pessoas mais elogiam quando te conhecem pessoalmente? Gente, pergunta difícil, mas eu acredito que talvez seja a minha criatividade, a minha facilidade em lidar com trabalhos manuais, talvez. Acredito que seja isso. Próxima perguntinha, pessoal, dando continuidade aí, respondendo as nossas próximas perguntas. Se você ganhasse uma viagem para qualquer lugar do mundo amanhã, para onde iria e quem levaria? Eu iria para Itália, gente. Meu sonho é conhecer a Itália. E sem sombra de dúvidas, levaria minha mãe para a gente conhecer um pouco mais a nossa história, né? Porque os pais do meu avô, no caso, os meus bisavós e avós da minha mãe, eles vieram da Itália, então eu tinha muita vontade de conhecer um pouquinho mais da nossa história. Próxima pergunta: qual é o seu refúgio favorito quando precisa de um momento de paz? Acho que sem sombra de dúvidas, no meu quarto,
com um bom livro ali, lendo ou fazendo um crochê, para mim ali é um ótimo momento de paz. Oitava pergunta: você se considera uma pessoa mais reservada ou gosta de compartilhar tudo com os amigos? Gente, eu sou uma pessoa completamente reservada, não tenho amigos, posso dizer assim. Gosto de ficar mais na minha, prefiro. Devido a algumas experiências aí, como diz o ditado, antes só do que mal acompanhar. Pergunta 9: qual é o item que não pode faltar na sua bolsa de jeito nenhum? Gente, não pode faltar na minha bolsa, que eu nunca deixo de levar o meu Kindle. Eu posso esquecer até os meus documentos, mas o meu Kindle eu nunca esqueço, eu levo para qualquer lugar onde tiver, tô lendo um pouquinho. Pergunta 10: você se considera uma pessoa vaidosa? Olha, gente, depende. Eu gosto muito de manter as minhas unhas feitas, é, sobrancelha também feita, mas não sou uma pessoa que use muito maquiagem, até por questão de alergia mesmo, sempre passo mesmo só um batonzinho, algo assim, nada muito extravagante. Pergunta 11: o que mais te tira o sorriso e o que mais te faz dar risada espontaneamente? Acho que o que mais me tira o sorriso, gente, é quando eu sei que alguém que eu amo não está bem, está doente. E o que mais me faz dar risada espontânea é estar junto da minha família, com pessoas que eu amo, com os meus pais, com o meu marido. Pergunta 12: qual é a sua relação com a cozinha? É uma terapia ou apenas uma tarefa do dia a dia? Depende do momento. Tem momento que é terapia e tem momento que é a tarefa do dia a dia. Quando é para cozinhar o básico, arroz e feijão do dia a dia, é uma tarefa do dia a dia. Mas quando é para fazer alguma coisa diferente, uma comida diferente, uma sobremesa, inventar algo, é uma terapia para mim. 13: existe algum hábito matinal que você não abre mão de ter para ter um dia produtivo? Olha, acredito que não. Acredito que é, não tenha nenhum hábito matinal assim que faça interferir no meu dia todo ali. 14: como é o seu dia de folga perfeito, longe das câmeras e dos trabalhos? Simples, gente. Ou passeando com a minha família, ou lendo algum livro, ou fazendo algum crochê, lendo, assistindo alguma série, vendo algum filme. 15: qual é o seu maior orgulho quando olha para a família que construiu? Acho que o meu maior orgulho é saber que eu consegui achar uma pessoa que é companheira, que tem os mesmos objetivos do que o meu, que tem os mesmos sonhos do que os meus, mas que ele tem assim os sonhos, né, pessoais dele ali, mas a gente está no mesmo foco, no mesmo objetivo, com a mesma visão, e o quanto a gente evoluiu, construiu e conquistou no tempo aí que nós estamos juntos. Então, o meu maior orgulho é olhar e ver que eu estou com uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que me respeita, uma pessoa que me valoriza, uma pessoa que me incentiva, que me ama, e isso é muito importante. 16: o que a maturidade te trouxe que você não trocaria por nada na sua juventude? A maturidade, gente, me trouxe mais paciência, talvez. Eu sou um pouquinho pavio curto, mas com o tempo a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo a relevar mais coisas, a deixar passar mais coisas, a fazer vista grossa para certo tipo de coisa, até para a gente conseguir conviver com todo mundo, porque nem todo mundo vai ser 100% do jeito que a gente quer, e isso com o tempo eu fui aprendendo, porque eu achava que tudo em todas as situações deveriam ser como eu queria. E a gente aprende que na vida não é assim, nem tudo sai conforme nós queremos, conforme nossos planos. Então eu acho que a maturidade me trouxe isso. Um pouquinho mais de paciência, talvez. Como você lida com as mudanças geracionais sendo uma pessoa ativa na internet? Gente, eu utilizo o chat GPT para tudo. Tudo que eu não entendo, tudo que eu não sei, pergunto o chat GPT e peço ajuda ao chat GPT. Então, assim, tem coisas que
Por mais que eu ainda esteja muito antenada com as coisas que estão acontecendo, tem muitas coisas que eu não tenho conhecimento, não tenho domínio. Então, meu filho, o ChatGPT tá aí para isso, para ajudar a gente, e eu faço uso mesmo da ferramenta todos os dias. 18. Qual foi a fase da sua vida que mais te trouxe aprendizado até hoje? Sem sombra de dúvidas, o meu primeiro casamento foi a fase da minha vida que trouxe mais aprendizado. Aprendi a me valorizar, aprendi a me reconhecer como pessoa, aprendi que não importa o que a pessoa diga sobre mim. Eu até falei isso na outra collab, né? Que aprendi a me ver como ser capaz de realizar as coisas, de realizar as minhas metas, os meus sonhos, os meus objetivos. Aprendi a ser paciente, a ser resiliente. Aprendi a me impor em situações que eu não saberia me impor antes. Enfim, me amadureci, cresci, mudei pensamento, mudei atitudes, mudei coisas em mim que precisavam ser mudadas. Então, é uma fase da minha vida que só serviu de aprendizado, gente, para tudo, 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 tudo na minha vida. Qual foi a lição mais importante que a convivência com seus amigos ou seguidores te ensinou? Olha, com os que diziam ser meus amigos, me ensinaram que eu não posso confiar em todo mundo. Infelizmente, nem todo mundo que te abraça, que te diz que é o seu amigo, que quer o seu bem, no fundo, na verdade, realmente quer o seu bem. Às vezes a pessoa está ali fingindo que está comemorando a sua vitória, fingindo que está feliz por você, pelas suas conquistas, mas quando no fundo, na verdade, a pessoa está invejando você. Então eu aprendi a não confiar em todo mundo. 20. Qual é aquela receita de família que todo mundo pede para você fazer quando tem reunião em casa? Nenhuma, gente. Nenhuma. Que não tem nenhuma receita de família. Na minha família, de verdade, não tem nenhuma receita que foi passada de geração em geração, assim. 21. Como é a sua experiência de ter filhos, sobrinhos ou netos nos dias de hoje? Eles te ajudam com as tecnologias? Então, não tenho filhos, sobrinhas, nem netos, gente. Eu sou filha única, né? Então, não tenho irmãos, não tenho sobrinhos. 22. O que viver bem significa para você hoje em dia? É ter paz, ter prazer de chegar no meu lar e me sentir bem com a pessoa que está do meu lado. Para mim, isso é viver bem. Você prefere um ambiente super moderno e tecnológico ou uma casa com estilo simples e aconchegante? Eu gosto de um mix das duas. Para algumas coisas assim, eu gosto da modernidade, da tecnologia. Amo uma Alexa, sou doida para ter uma na minha casa. Eu tinha no escritório que eu trabalhava, eu achava o máximo. Sou doida para ter uma na minha casa. Mas eu também gosto daquele aconchego, daquela coisa rústica, daquela coisa simples, sabe, sem muito excesso. 24. Você é uma pessoa romântica? Gente, mais ou menos. Não vou dizer que sim nem que não. Houveram sim os meus momentos de ser romântica, de fazer bilhetinho, cartinha. Por exemplo, teve uma viagem que eu fiz com meu esposo, que eu pedi para fazer a decoração, né, no quarto, pedi para preparar uma cesta para ele. Para mim, isso daí são momentos de romantismo, mas eu não sou assim sempre. Eu sou uma pessoa um pouco mais bruta, mais fechada. 25. Qual é a beleza da vida para você? Acho que é acordar todos os dias com vida e saúde, sabe? Houve uma fase que eu fiquei operada, fiquei 6 meses em cima de uma cama, sem poder andar, sem poder passear, dependendo das pessoas para poder fazer as coisas para mim, para poder me dar banho, para poder pegar uma comida. Então, assim, eu aprendi a olhar a vida com outros olhos. Hoje, o simples fato de eu poder acordar, mesmo que eu não esteja num dia às vezes muito bom, mas o simples fato de eu poder acordar, levantar e eu poder fazer as minhas coisas, para mim já tá linda e maravilhosa a vida. 26. Qual a viagem você ainda sonha em fazer? Como eu falei para vocês, eu sonho em conhecer a Itália.
a Europa no geral, mas principalmente ali a Itália, por questão dessa veia da história da minha família mesmo. 27. Existe uma viagem programada para esse ano? Então, gente, não tenho, mas ao mesmo tempo tenho, digamos assim. Mas nem sei se conta muito, né? Por exemplo, eu já fiz esse ano 2 viagens. Um final de semana eu fiquei numa pousada. é, Foi eu, meu esposo e os meus pais também foram. Era aniversário da minha mãe, a gente comemorou numa pousada, passamos o final de semana lá. Final de semana retrasado, nós fomos para a casa do meu avô, passar o final de semana na casa do meu avô. E foram viagens um pouco mais curtas, né? De 2 horas de distância, 2 horas e meia de distância da onde a gente mora até lá. E aí, a viagem que a gente tem em pensamento, programação, que meu esposo ele é carioca, então é ir no Rio para ver a família dele, né? É toda de lá. Mas não tem data marcada nem hora, a gente sabe que a gente vai quando for o tempo de Deus e a permissão de Deus. 28. Se o seu dia tivesse 28 horas, o que você faria com essas 4 horas extras? Eu leria mais. Sem sombra de dúvida, gente, eu leria mais. Teve uma época que eu fiquei um pouco na ressaca literária, parei de ler um pouco. Mas agora eu voltei a esse ritmo, porque pra mim tava muito frenético, a minha rotina tava muito louca, muito cansativa. Então eu não tinha prazer na leitura, porque eu tava tão cansada que meu cérebro não absorvia aquilo que eu tava lendo. Só que agora, graças a Deus, a minha rotina deu uma aliviada, deu uma amenizada. E aí eu tô voltando a ler mais. Então eu queria ter 4 horas a mais para poder conseguir ler mais e conseguir ler tudo que eu quero ler. Pergunta 29. Do que você mais gosta quando grava este vídeo da collab? Eu adoro as perguntas, gente, porque às vezes são coisas que às vezes a gente não para no dia a dia para refletir, coisas que a gente às vezes nem pensa na correria do dia a dia, a gente já tá tudo tão automático como muitas coisas na vida da gente, que tem coisas que a gente nem reflete. E aí com as perguntas, a gente consegue parar e refletir sobre a vida da gente. E tem às vezes também as perguntas que são de conhecimentos gerais, que aí ajuda bastante a gente aprender coisas que a gente não sabia, né? Aprender coisas novas, ou relembrar coisas que a gente aprendeu na época que a gente estudou na escola. Então isso para mim é maravilhoso. E recite um poema, uma mensagem ou uma frase e dedique aos seus amigos da Collab. Bom, gente, eu vou deixar aqui para os meus amigos um versículo que está lá em Provérbios 16:3, que é: consagre o Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Querendo ou não, gravar aqui para o YouTube é um trabalho, e quando nós consagramos ao Senhor, a gente vê a mão de Deus operando nas nossas vidas, né? A gente vê o agir de Deus ali nas nossas vidas. Então, eu quero deixar esse versículo aqui para os meus colegas e amigos da Collab. E o nosso vídeo de hoje é esse, gente. Essas foram as perguntinhas. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa collab. Vou deixar passando aí mais uma vez a vinheta. Se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, o seu comentário, se inscreve no canal e fique ligadinho, gente, que terão mais vídeos de collab aqui no canal, tá bom? Simbora pra vinheta agora no final. Quem puder, gente, dá uma corridinha lá e acompanha o vídeo dos nossos amigos também para acompanhar as respostas deles, tá bom? Beijinhos, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!